Tem uma palavra no direito italiano, vendetta, ou seja, vingança. É nítido que eles todos estão unidos para se vingar de tudo que aconteceu no passado com o atual presidente da República. De março representarão prova objetiva de que o STF comete crime contra a humanidade na modalidade de perseguição política e, portanto, estará, sim, legitimado a ser réu no Tribunal Penal Internacional. Dr. Cláudio Caivano. Pavinato, eu não sei nem o que dizer, né? Tem uma palavra no direito italiano, vendetta, ou seja, vingança. É nítido que eles todos estão unidos para se vingar de tudo que aconteceu no passado com o atual presidente da República. E olha que similaridade macabra. Adolfinho, aquele do bigodinho, também se vingou de todos aqueles que o haviam colocado na cadeia. Isso na Alemanha nazista, eu falo sempre isso e vou continuar repetindo. Eu tive a oportunidade de falar dentro dos julgamentos no STF, defendendo os meus assistidos do 8 de janeiro, que o Supremo Tribunal Federal se transformou no Volksgerichtshof, o Tribunal do Povo Alemão, instaurado em 1934, para julgar opositores políticos. Portanto, eu estou esperando e vou esperar e vou alimentar minha esperança de que um dia a justiça vá prosperar no Brasil e, se depender do Tribunal Penal Internacional, que seja, mas um dia o bem vencerá. Professor. Pávio, juridicamente já foi tudo falado, mas são apenas dois pontos que eu gostaria de trazer. A primeira delas é que certamente o que me interessa é verificar qual é a narrativa. A primeira narrativa que ele vai dar é de que ele não era servidor público, por isso ele era um contratado, ele pode fazer o que ele quiser no exterior. Isso já está na narrativa deles, com certeza. É uma forma de se justificar, porque... Mas também tem um detalhe. Ele escreveu um livro chamado Lawfare, e como livro, ele não escreveu o livro como advogado, mas como jurista. Vale acrescentar. Perfeito, mas aí vem o segundo ponto que eu queria trazer. Uma vez entrando para o STF, como da mesma forma sendo eleito para qualquer cargo desses que aí estão, em especial do governo federal ou da esfera federal, né, existe uma mudança de natureza. Por mais que ele tenha escrito qualquer coisa, eles se transformam, porque eles perdem a conexão com a realidade, com a humanidade da população. Eles não se acham mais parte disso. É o show de transformistas? Que seja, mas isso é o que acontece naturalmente. É isso que a gente identifica. Eles não fazem mais parte da população. E por incrível que possa parecer, eles não estão errados. Porque o sistema permite exatamente essa mudança de natureza para eles. Então, particularmente, o que passa a valer? Se naquela época valia para ele exclusivamente defender o atual presidente da República, que naquele momento estava preso ou estava sendo processado, o que quer que seja, se era o que valia, e ele utilizava o argumento do Estado Democrático de Direito para dizer que tudo estava sendo cesseado para o Lula, hoje o que vale para ele é a defesa do establishment, é a defesa daqueles que estão aí no poder e a defesa da estrutura. Razão pela qual eu não ficaria assustado se eu ouvisse dele a mesma coisa que eu ouvi de Sua Excelência, o presidente Fernando Henrique Cardoso, quando certa vez ele foi entrevistado por um repórter e o repórter perguntou para ele, mas veja, o senhor não tá, as suas teses explicavam exatamente o perigo que é desses grupos administrativos que estão no poder. E ele falou o seguinte: esqueçam tudo aquilo que eu escrevi. Porque quando ele entrou na máquina, ele viu a dimensão e a natureza da monstruosidade, e ou ele gostou, ou ele viu que ele não tinha como lutar contra. Simples assim. Nesse caso, eu não me assustaria se ele falasse, tudo bem, aquele jurista era uma coisa, hoje eu não sou mais aquele jurista. Sabe por qual razão? Porque antes eu estava nas cidades gregas, agora eu faço parte dos deuses do Olimpo. Por isso a minha natureza é outra. E aquilo que eu escrevi lá não me serve mais. Não, pode não servir para ele. O meu ponto é o seguinte. Ok, se a gente fizesse uma enquete no Brasil, todo mundo ia dizer que ele não vai manter o posicionamento dele.
Só que tem uma diferença. Fernando Henrique era um político, precisava de votos. O ministro do STF não precisa de votos. E ele não cai por voto. Ah, vou fazer o impeachment dele, mas tem que ter o fato, ele tem que ferir a lei, ele não pode ser empichado por cumprir a lei. Tudo bem, ele faz parte do Olimpo agora. Ele faz parte do Olimpo nacional. Porque internacionalmente, se a gente pegar o livro Lawfare e tudo que ele disse e levar ao Tribunal Penal Internacional, lá ele não é Deus do Olimpo. Essa é a questão. Eu também não espero que ele vá ser... Esperar não, eu tenho a esperança, porque a esperança a gente precisa ter, né? Porque senão a gente perece. Mas a questão aqui é uma grande oportunidade de se mostrar ao Tribunal Penal Internacional, porque é tudo muito robusto, que no Brasil se pratica a perseguição política. Eu não acredito que ele vai levar isso em consideração, por incrível que pareça. Por mais que ele possa ter essa ideia de que ele é um jurista, tem um dado que para mim é significativo. Os votos que lhe interessam não são os votos da população, e ele recebe votos, sim. Ele recebe dos pares na corporação. Porque ali é um dando a mão para o outro. São 11 pessoas que se detestam. Essa é a realidade. Eles não gostam um do outro. Mas eles têm um objetivo comum. E o objetivo comum é sobreviver nisso. Eu vou encerrar com uma única frase. Certa vez, perguntaram para um dos anjos caídos, o principal deles, qual era a vantagem que existia em ele continuar na situação de ser um demônio, ou o principal demônio. Compara agora o nacional e o internacional. A resposta foi, é melhor reinar no inferno do que servir no céu. Eles estão reinando no inferno. Então eles não vão ceder. Esse é que é o grande problema. Então, mas internacionalmente como é que fica a tua imagem? Ele vai dizer, eu estou me lixando, a minha imagem internacionalmente não vai colocar na minha conta bancária a fábula de dinheiro que pode colocar. Não por ele ser ministro, jamais imaginaria que ele entraria em corrupção, mas posteriormente, para aqueles que trabalham e têm acesso e que são familiares dele por causa de toda a publicidade que pode ser feita em torno do nome dele. E se porventura ele deixar de ser ministro, na hora que ele deixar de ser ministro, ele vai ganhar muito dinheiro como um advogado. Ou seja, o que ele ganha no inferno ele é já muito fez. grande. Esse caminho ele já chegou milionário A grande questão, Pavinato, é saber o seguinte, para esses indivíduos que já estão ricos e chegam lá e não precisam mais ficar ricos, qual é o norteador moral para eles? Essa é a questão. Ora, pelos fatos, pelo andar da carruagem, pelos passos que ele está dando, o norteador moral dele não é o norteador moral do cidadão comum. Bom, Pavinato, foi muito importante você colocar o holofote sobre o Zanin, porque se a gente olhar a composição da primeira turma, né, o Zanin é o presidente, aí tem a Carmen Lúcia, o Fux, o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino, né? Esse é o quinteto da primeira turma. Por posicionamento político, eu deduzo que o Moraes e o Dino já vão aprovar, vão dizer sim e vão admitir aí a denúncia. A Carmen Lúcia e o Fux podem surpreender, não sei. Eles não costumam, pelo menos, dar entrevistas, se posicionar publicamente, é uma incógnita. E o Zanin, não só pela posição de presidente, mas ele pode ser o voto de Minerva nessa história. Então acho que é importante, por mais que o professor Sono tenha razão, que talvez ele será, né? Nesse caso, então assim, é importante que essa luz, esse holofote seja jogado, até para que isso chegue para ele, para que ele pelo menos reflita sobre o que ele já defendeu no passado e qual vai ser a decisão dele agora no dia 25. Ana Paula. Olha, me parece que não é só você, Pavinato, que tem essa expectativa de se ele vai trair o que ele mesmo sempre defendeu, né? No dia 26 de fevereiro, quando o doutor José Luiz Oliveira Lima, que é o advogado Braga Neto, falou com todas as letras que não teve acesso aos autos, o que deixou o Alexandre de Moraes com muita raiva, ele tinha acabado de sair de uma visita justamente ao ministro Zanin, pedindo lá e conversando com o ministro sobre essa necessidade do presidente Jair Bolsonaro e de todos os outros envolvidos, inclusive acho que são 4 generais, terem um julgamento justo. Então a gente fica na expectativa de que ele não traia aquilo que ele mesmo acredita. O que assusta é a rapidez. Porque se ele marcou esse julgamento com tanta rapidez, em 10 dias, me parece que a tendência é que ele vá se manifestar pelo prosseguimento da ação penal. Ou não, porque eu também penso o seguinte, como ele já disse
é um processo tão grande e um período tão pequeno para fazer o voto, que só ele vendo também uma ilegalidade, uma nulidade muito patente, ele fala, não, isso aqui macula todo o resto, eu não admito só por conta desse motivo. Juridicamente eu concordo com você, mas dentro do contexto político, não acho que ele votaria nesse sentido para acabar de uma vez com, deixaria ir a julgamento, ainda que fosse para absolver o presidente, para ter mais tempo aí. Não acho que isso vai morrer agora, infelizmente. Mas juridicamente é isso aí, está coberto de razão e se ele não julgar dessa forma, ele está traindo a si mesmo. Olha, na sequência a gente vai falar de um fato muito curioso, também ligado ao MSTF, porque ontem a gente mencionou aqui uma reportagem que dizia que o Bolsonaro conseguiu maioria na Câmara dos Deputados para aprovar o projeto da anistia. Mas essa maioria acabou de acabar por conta do próprio STF. O STF, ele disse que alguns deputados que iam votar a favor da anistia não mais estarão na Câmara dos Deputados. Mas então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.